partir desse momento estão sendo gravados. Cuidado com o que vocês vão falar. Vamos falar um oi para Vanusa, né? Vanusa, que pena que você não está aqui, mas espero que você entenda. Sim. E aprenda um pouquinho com a gente hoje, ok? Ok. Quer fazer uma oraçãozinha inicial, não, Tony? Eu acabei de orar aqui antes. Ah, tá. Então tá. Vamos fazer o seguinte, até a colocação da Cláudia foi boa. Nós temos uma lição sobre oração. Vamos deixar para a gente começar a orar a partir do momento que a gente entenda biblicamente o que é orar, ok? Tá bom. Beleza? Então vamos lá. Mas dando um spoiler, né? A Bíblia orienta a orar sem cessar. Vamos lá. Então, vocês estão vendo a tela on aí? Sim. Você conseguiu entrar no computador, né, Lídia? Estou. Ótimo, agora deu ótimo, certo. Ótimo. Então hoje nós vamos dividir as leituras. A Lídia já está com o livro-texto também na mão. Então vamos lá. Então hoje, dando sequência ao nosso curso de estudo da palavra, o tema hoje é Jesus Cristo, que é o personagem principal da Bíblia. Na semana passada a gente entendeu que a Bíblia ela está completa, ela não precisa de acréscimo, nem não pode retirar nada, e que ela conta basicamente a história de Jesus de capa a capa. Então é importante mais a gente, dando uma sequência, entender quem que é biblicamente o Jesus. Então eu dividi em duas partes, porque por dois motivos. Ele é muito importante esse tema, e por ser muito importante eu não queria simplificar e colocar coisas, tirar algumas coisas. Então eu deixei na essência, e quando eu fiz na essência em outras reuniões ele ficou muito longo. Então a gente dividiu em duas partes, ok? Ok. E o objetivo que a gente vai cumprir quando terminar as duas partes é aprender o que a Bíblia nos diz sobre Jesus Cristo e como devemos nos relacionar com ele. Vocês vão perceber que é sempre o mesmo princípio, da água. Nós aprendemos a importância da água, mas se a gente não souber usar, não tem nenhuma vantagem. Nós vamos aprender aqui quem é Jesus Cristo, segundo a Bíblia, mas se a gente não aprender como devemos nos relacionar com ele também, não vai ter proveito nenhum para a nossa vida. Vamos introduzir sempre com aquela definição, né? Então eu vou ler na apostila aqui, que eu vou fornecer para vocês posteriormente, porque tem alguns textos mais elaborados que eu ficar só falando aqui, muita coisa talvez eu não fale como deveria falar. Então, pela importância do tema, essa lição será dividida em duas partes, sendo que essa, que é a primeira, irá explanar sobre a história do homem Jesus aqui na Terra e quanto à sua missão em vida. Na segunda parte, trataremos da sua morte, ressurreição e da sua segunda vinda. Há uma promessa que ele vai retornar. A gente vai buscar na palavra os versículos e os textos que falam sobre isso. Então, o nome Jesus é a versão em português do grego lesos. As palavras aqui talvez eu não vou conseguir expressar como elas estão escritas, mas depois vocês vão ter acesso à apostila. E é uma adaptação do aramaico que significa Yeshua. Talvez vocês já ouviram alguma música falando Yeshua, então está lá buscando na origem do nome de Jesus. Que por sua vez é a forma contraída do nome Yeshua. Parece que fala do mesmo jeito, mas a escrita é diferente aqui, depois vocês conferem. Mas o importante para nós é que a origem do nome vem do hebraico Yahvé e significa eternidade de Deus. E tem todo sentido, né? Porque se ele estava no princípio da criação, não como homem, depois ele veio como homem e ele estava no fim lá quando ele falou, né? Eis que volto, né? A gente leu uns versículos lá que fala do final. Então tem todo sentido que ele faz parte de uma eternidade, já que Deus também é eterno. Só que o nome é composto, né? Jesus Cristo. A palavra Cristo vem do latim Cristo, que se fala do mesmo jeito, mas com C-H-R-S-T-U, derivado do grego Christos, que fala do mesmo jeito, mas é com K, que significa ungido. Então, ungido é alguma coisa separada, alguma coisa escolhida por Deus. Então, Jesus tem um nome que tem como origem determinando que ele é eterno, e ele sendo ungido, ele foi escolhido por Deus para uma específica missão, para uma missão específica. Então, como visto na lição anterior, Jesus já existia antes da criação. Lembra? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então, quem se fez carne foi Jesus. Então, essa questão dele existir antes da criação não era como homem. Então, nós temos um mistério aí, né? Do único Deus no Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos uma lição também só sobre o Espírito Santo que vai deixar claro qual a função desses três aí numa única essência de Deus. Então eles são iguais enquanto essência, mas diferentes em termos de função. Até aí, alguma pergunta, alguma dúvida?
É Não. só Tá. uma introdução, nós não lemos nada ainda, olhamos na questão da definição, ok? Então vamos lá. Sim. Quem se habilita a ler pela primeira vez hoje? Cláudia. Cláudia, se habilitou pela imposição da Lídia. Então você vai preparar a segunda aí, viu, Lídia? Tá bom. As primeiras são fáceis, estão lá em Gênesis. Então a Cláudia vai abrir Gênesis 2. Essa tá muito fácil. Não, mas a sua vai ser Gênesis 3. Você vai só passar um pouquinho aí. Gênesis 2, versículo. 16 e o 17. 2, 16 e 17. Isso, Ó, você achei acompanha aí. rapidinho. Se tiver diferente, você dá um alerta, Lídia, que eu faço, peço que você lê também para a gente analisar que, na verdade, o objetivo é o mesmo, o princípio é o mesmo, apesar de versões diferentes, ok? Posso falar? Pode? Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Contextualizando, foi criado o homem, no caso o gênero humano, homem e mulher, aí está falando que ele está alertando ao homem, mas aí também vocês vão ver depois na leitura da Lídia que a mulher tem uma participação nessa história, e foi dada uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Agora a Lídia vai ler Gênesis 3, do 1 ao 6. Ah, desculpa, Lídia, a primeira leitura da Cláudia bateu com a sua aí? Não, Então pode ler. peraí. É Gênesis 3. Não, 2, a sua é 2. 2. O versículo Não, a 16. minha foi 2. Não, não, ela, vai é, ser não, É, o meu é ela vai ler a 3. mesma. Não. 3. Não, peraí, vamos lá, Lídia, vamos deixar claro aqui. Era para você ter acompanhado o que a Cláudia leu na sua Bíblia. Mas eu não consegui. Pode ler de novo? Não, Pode. você vai ler então. Gênesis 2, 2. o versículo 16 16 e o 17. 16. É a mulher? A mulher, ele disse. É? Isso. Não. Isso. Não, Não deixa, pode ler. Ah, tá. Não, é esse? Não, você está abrindo no 2. Capítulo 2. 2. Gênesis 2. Ah. Ai, tô 16 bem e confusa 17. aqui. 2. É porque eu tinha 17. pedido para você abrir no 3. Mas eu Sim. quero que você volta no 2. Ah, eu tô no 3. Ah, por isso que a Cláudia falou não, porque a mulher é lá no 3. Tá. Então vai no 2. Gênesis 2, Isso, versículo 16. E o E 17. 17. Então, a minha tá aqui. Jeová, Deus, Sim, deu também essa ordem ao homem. perfeito. De toda árvore do jardim você pode comer à vontade. Mas quando a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que ela comer, você certamente morrerá. Mudou Olha. alguns nomes, chamando Deus de Jeová, que é uma tradução lá do Antigo Testamento, mas continua sendo Deus. E falou sobre todas as árvores pode comer, menos a árvore, na sua versão fala do bem e do mal, a gente fala do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. Então não tem muita diferença, quer dizer, não tem diferença nenhuma, só questão de nomenclatura por conta das versões, ok? Certo. E agora você vai passar para frente, vai lá para o 3, agora é sua vez de ler. Agora eu vou pro 3. Isso. E o versículo? Do 1 ao 6, você vai ler 6 versículos na sequência. Do 1 ao 6. Isso. Tá. A serpente, Sim, correto? correto. A serpente era mais cauteloso de todos os animais selvagens que o Jeová Deus havia feito. Assim, ele disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto. Ai, gente, eu tô arrepiando, você acredita? Tô acreditando, isso é palavra de Deus mostrando para você. Ó, vamos Então, lá. a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse:
não coma dele, não, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente lhe disse à mulher: vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então ela pegou o seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também ao fruto ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Então os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Você é igual uma amiga minha que ela vai lendo e não para. Você está lendo qual versículo? 7. Já passou, era até o 6. Mas tudo bem. Vai bom. Tá. Então você arrepiou e já tá bom o negócio. Vamos lá. Não, Vamos lá. eu arrepiei, viu? Tá Pode certo. continuar? Não, Não? parou no 6. Tá. Eu vou colocar na tela os mesmos textos e agora a gente vai fazer a análise final dessa parte aí. Então, quando vocês leram em versões diferentes, o 16 e 17, Gênesis 2, está lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Então, existe uma ordem de Deus dizendo: de toda árvore do jardim poderá comer livremente. Mas, especificamente, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. E deu a consequência de se ele desobedecesse. Do dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a ordem dada ao homem. Na leitura da Lídia, que está aqui, é um texto maior, então por isso que está aparecendo um texto maior para vocês aí, fala da serpente. A serpente é o símbolo representativo do nosso inimigo, que é o diabo. Então, ora a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Então, Deus criou a serpente também. E essa disse a mulher: é assim que Deus diz: não comerei de toda árvore do jardim? Então, essa aqui é a estratégia do inimigo. Ele tenta primeiro confundir aquilo que Deus nos ensina. Deus não falou que não era para comer de nenhuma árvore do jardim. O que ele falou aqui do lado esquerdo? Pode comer de qualquer uma, menos de uma específica. Ok? A mulher respondeu, por enquanto, nessa primeira parte, com sabedoria. Ó, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, disse Deus: não comereis dele, nele nem tocareis, foi a leitura, para que não morrais. Então ela repetiu a ordem de Deus. Só que a serpente é muito astuta. Ela falou assim: não, se ela entendeu certo, agora eu vou tentar distorcer o que Deus falou. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. A estratégia de Satanás é pegar uma verdade bíblica e distorcer. A parte final desse versículo, que é: certamente Deus sabe que o dia que comeres e abrirão os olhos, ela é verdade. Tanto é que a Lídia não foi de propósito que ela leu 17: os seus olhos foram abertos. E eles começaram a entender o bem e o mal. Só que a parte principal é que Deus tinha feito uma promessa ou um decreto de morte se eles comessem. Então a parte principal, a serpente distorceu, falou assim: ó, porque Deus sabe de comer abrirão os olhos, beleza, mas vocês não vão morrer. Aí a mulher, enganada pela serpente, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, aquela história que nós somos atraídos pelo desejo que a gente vê, a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Ele comeu com ela. Então os dois comeram, os dois cometeram o primeiro pecado da humanidade, que foi desobedecer a Deus. Agora, qual que foi a motivação que na verdade leva o homem para um caminho muito ruim? Não querer depender de Deus. Depois vocês vão ler com mais calma, antes dessa situação aí, que Deus prometeu que não ia faltar nada para o homem. O homem tinha todo o jardim, ele estava cuidando ali, tinha tudo nas suas mãos. Então ele não precisaria nem de trabalhar, para vocês terem uma ideia. Só que aqui ele trouxe uma consequência desse. Até a gente tem uma lição bacana que fala sobre maldição e bênção.
Essa lição é top, eu fiz ela essa semana. Então a consequência da desobediência sempre tem alguma coisa que é ruim. Só que Deus é tão bom que ele pode transformar o ruim em bom. Eu falo de mim, tenho certeza que a Lídia fala dela. Nosso trabalho é cansativo, árduo, mas é bênção, não é? Lógico. E ele veio como castigo. Interessante, né? Então aqui nós temos, deixa eu ler na minha apostila o texto, esclarece um pouco mais, já abro para vocês. Quando o primeiro homem, que foi Adão, pecou, ainda é embutido aí que a Eva também estava nessa história, né, gente? A morte passou para ser uma realidade para toda a humanidade. Ah, não, nós precisamos ler outros textos antes de eu falar essa conclusão aqui. Vamos ler lá. Cláudia, és tu agora. Romanos 6, 23. Meu texto aqui fala de outros versículos, por isso que vamos ler primeiro. Romanos 6, versículo 23. Novo Testamento, Paulo falando aos romanos, mas os romanos ali eram os cristãos. Então Paulo está falando para Tauler, Lídia e Cláudia nesse momento. Mas só um segundinho, não achei não. Está no Novo Testamento lá na frente. Romanos, achei. Opa. 15, 5, 4. Ah, esse tem um índice bacana aí para você consultar. Isso também ajuda muito. Uhum. Mas eu vou comprar uma igual da Cláudia. Opa. 15, 5. Não, 15. Ah, tá. Você está pegando só o número. Eu tô vendo aqui. Ai. 15, 5, 4. Tô chegando. Ah, onde você foi? Qual capítulo? Capítulo 6, versículo 23. 6, 23. Romanos, capítulo 6. Romanos, espera aí agora que eu achei o Romanos. 6, 23. 6, 23. Achou? Tá, quando você achar. 23. 23, achei. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, não, agora, se a sua versão está muito diferente, Lídia, ou está parecidíssima? Posso ler? Pode. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna. Dádiva eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna. Desculpa. A versão da Cláudia fala de gratuito. Você falou a dádiva que Deus dá. Mesma coisa, né? Uhum. Se ele dá, é gratuito. Aí a gente chama isso de graça, né? Então, vamos lá. Adão pecou. Primeiro pecado. Ok? Qual que é o salário do pecado que foi na leitura de vocês? O salário pago, o salário do pecado? A morte. E ele já tinha alertado. Lembra que só reiterou que foi alertado lá no comecinho. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, a morte entrou na história. Beleza? Sim. Agora vocês vão abrir lá em João 3,16. É o versículo, se a gente puder dizer, chave da Bíblia, é esse aí. 14:68. João foi um discípulo, um apóstolo de Jesus, né, andou com ele e escreveu, além desse evangelho, também 3 outras cartas que estão um pouco mais para frente. Agora é o evangelho. Então, João 3,16. João 3. Agora você pode ler, então, Lídia. A Cláudia leu o outro, né? Ah, deixa eu só projetar o Romanos aqui, ó, que vocês já leram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a dádiva, como na versão da Lídia, que Deus dá, né, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Opa, passou um botão aí. João 3,16. Sim. Porque Deus amou tanto o mundo que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Eu vou projetar a minha aqui, que é a mesma da Cláudia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando você leu aí, porque amou tanto, é a maneira que ele amou. Tá dando intensidade, né? Então, de tal maneira que ele amou,
que deu o seu Filho unigênito, unigênito é filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Adão pecou, ele introduziu a morte, e quando Jesus, e aí vai ficar um spoilerzinho aí, para vocês pensarem, a gente vai entender essa questão. Quando ele morreu, ele introduziu a vida eterna, mas a morte nós vamos falar na outra lição. Certo? Então agora eu vou ler o texto que eu comecei a ler e parei. Então, quando o primeiro homem Adão pecou, a morte passou a ser uma realidade para toda a humanidade. Então, a partir de Adão, que o plano original é que ele não morresse, porque não existia morte, vocês concordam? Porque só falou, ó, você vai morrer quando você comer. Se ele não tivesse comido, ninguém ia morrer. Então, ele comeu, a morte veio para todo mundo. Entretanto, por seu amor, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então, seu amor, o amor de Deus por nós, nos dá uma oportunidade de vida eterna, mas tem uma condição, a Lídia leu, né? Aquele que exercer fé, na versão que está aqui, aquele que crê em Cristo Jesus alcança a vida eterna, que é o contrário de morte. Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Tranquilo. Alguma observação? Para mim, tranquilo. Vamos prosseguir então, ainda estamos na introdução, mas não precisa ficar assustado não, que só tem 3 itens e já é a conclusão. Então agora é um texto muito longo, mas é muito importante a gente ler. Eu vou pedir para a Cláudia ler. Aqui na transparência eu nem vou projetar todos os versículos, mas a leitura a gente vai fazer de todos. E aí eu vou te interrompendo, Cláudia, para a gente poder analisar cada item. Então tá lá em Romanos 5, capítulo 5. Se você quiser abrir também, Lidia, para você acompanhar aí e ver se está muito diferente. Aqui na transparência, na tela, tá só alguns versículos. Ó, tá picado, o 12, o 15 e o 18, que é o que vai aparecer. Mas a Cláudia vai ler do 12 até o 21. É Romanos 5? É. Do 12 ao 21? Isso. Eu vou te interromper, você não fica brava, não. Não. Hora que puder começar. Pode começar. Ah, não, pera aí, vamos deixar ali. Já tô no 12. Tô no Capítulo 12. 5, 12. Ó, você tá ficando mais pertinha, tá vendo? Que é bom a gente praticar. Então vamos lá. 12. Tem um coisa, né? Adão e Cristo. Ok, então boa colocação da Cláudia. Adão e Cristo é um título. Título é Isso, inspiração exato. do Espírito Santo? Como é que é? Título é inspiração do Espírito Santo? Você falou disso na outra aula, né? Ah, você já esqueceu, Cláudio? Você tá com Alzheimer? Não, eu tô falando, é quase. Você falou na outra aula, não é. Esses Isso. títulos não são. É coisa de nós mesmo. Não, Quem? é a pessoa que fez a última escrita. Então ele estava Isso, lá e falou quem, assim: quem aqui. fez a última adaptação. Uhum. Não, vamos lá. Aqui eu tô lendo sobre Adão e Cristo. Ó, um título legal, Adão e Cristo. Aqui bateu, aqui bateu. Só que tem algumas partes da Bíblia, nós vamos depois Que não em outras bate. lições, que não batem. Então fiquem atentos para não acreditar totalmente nos títulos. Mas, Tauler, aí eu não estou acreditando na Bíblia, tá? Porque o título foi só colocado por aquela pessoa que só escreveu, só traduziu o final e ele mudou não, ele colocou conforme ele entendeu. Ok? Isso. Pode Ok. ler, Cláudio. 12. 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Presta atenção aí. Eu já te interrompi pela primeira vez. Quem que é esse homem que está falando aí? Adão, né? Adão. Então, por um meio só do pecado de Adão, a morte entrou para todos os homens, e aí ele faz uma ligação, a princípio estranha, mas fala, todos pecaram no passado. Todos haviam pecado. Ok? Então, está... Pode ler de novo, Lídia, que eu estava falando, eu não entendi. A sua versão fala o quê? Todos haviam pecado. Opa, então mesma coisa, é passado, havia um pecado lá no passado. Então, na verdade, o que traz um problema sério para nós não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, é o que foi feito lá atrás. Só que ele também nos dá o escape. Continua a ler, Cláudia. 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, pode continuar? Não, agora dá uma paradinha aí. Você foi sábio porque você viu que tem que parar para dar uma orientação. Vamos lá.
Porque o pecado existiu, não havia pecado enquanto não havia lei. A primeira lei que foi estabelecida por Deus, quando ele deu uma ordem. E depois dali não houve mais lei, até que veio Moisés e fez a lei, que aí começou o Antigo Testamento com as suas ordenanças, os 10 mandamentos, a lei. Por quê? Porque se eu não sei que eu não posso fazer alguma coisa, se eu fizer eu não estou pecando. Eu não tenho orientação, eu não tenho direção para fazer Não isso. tem direção. Entenderam isso aí? Então veio a lei com Moisés que estabeleceu, ó, não adulterarás, não matarás, não roubarás. Então quem fizesse isso estava pecando porque existia uma lei. Mas até, aí se lê de novo, Cláudia, o 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entenderam? Então Sim. eles pecavam, havia o erro, só que não tinha ninguém para condenar, porque na verdade a primeira condenação em Adão já trouxe o problema da morte, todos os homens iam morrer. Vamos para o 14. Entretanto, Nicos, põe o ventilador aqui para mim. Ventilador aqui para mim. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem que será que havia de vir para resolver essa situação? Jesus. Jesus Cristo, que foi também um homem, ok? Então, Sim. na verdade vai ficar comprovado, eu já estou dando um spoilerzinho aí. Continua a ler. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Opa, aí é Cristo, bacana, ó. De um só homem, um só Jesus homem, Cristo. Então, foram abundantes sobre muitos. A graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. mas fala que não é igual, porque pela ofensa de um, que foi a desobediência, veio a morte como consequência de todos os pecados. Agora, pela obediência de um, que foi Jesus, que morreu, que é obedecendo a Deus, aí vai ser o foco da outra lição, falando sobre a morte dele, veio a salvação para todos, para muitos homens, não foi para todos, porque tem uma condição lá no João 3,16, né? Aquele que crê. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Todo mundo peca igual Adão pecou, desobedecendo e comendo do fruto? Não, tem gente que peca mentindo, tem gente que peca roubando, tem gente que peca estuprando, gente que peca matando. Então, a ofensa agora não é única, mas a salvação é única, é só através de Jesus, para qualquer que seja o pecado. Pode prosseguir, Cláudia. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então vocês estão percebendo que é uma estratégia que eu uso até nas minhas aulas, quando eu dou aula de circuitos, a repetição. A repetição é que leva ao entendimento, a aprender. Ele está falando sempre de uma ofensa, uma graça. Um homem que morreu trouxe o pecado. Um homem que morreu trouxe a salvação. Está repetindo. Por isso que aqui na transparência eu vou colocar só alguns chaves aqui, mas é importante a gente ler. Continua, Cláudia. Lê para assimilar. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Esse todos os homens é porque Deus não faz acepção de pessoas. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele amou o estuprador, o pedófilo, o assassino, aquele que acha que é bonzinho. Então ele amou todos de forma indistintas, mas ele colocou uma condição para alcançar a salvação. Todo aquele que crê no Filho dele, que veio ao mundo como homem.
Continue, Porque Cláudia. como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Bonito. Pode continuar. Repetindo. É bonito, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 21. 21. 21. Você quer ler o seu aí ou não tem necessidade, ô Lídia? É um Não, texto não longo. precisa, Você deu para percebeu que... acompanhar. Uhum. E tranquilo a Muda, questão da repetição, né? Muda só algumas sim, palavras e tal. mas tem umas. A interpretação não, né? Que você já me corrigiu. Ah, bacana. É o entendimento, né? O Porque a interpretação entendimento você é o pode ter mesmo. uma, a Cláudia outra e outra, e aí não fica Sim. bacana, né? O Mas entendimento é muda, o mesmo. mas deu para acompanhar sim. Então agora você vai abrir, Lídia. 1 Timóteo, está no Novo Testamento também, ele está depois de Romanos. Logo depois de Romanos. Tá. Depois de Romanos. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, que era um discípulo Timóteo, dele. 1 Timóteo. Isso, capítulo 2. 16, 42. Antes de você abrir, eu vou colocar o texto aqui e destacar só 3 versículos. Ó. O 12, vou fazer a releitura. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Obviamente, não estamos falando aqui só dos homens, as mulheres estão incluídas, é a raça humana. Porque todos pecaram. Então não é porque eu faço ou porque deixo de fazer, é porque foi feito lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu. Aí eu pulei o 13 e o 14, que a Cláudia leu, peguei o 15. Toda vida não é assim o dom gratuito, então é graça. Então eu não merecia, graça, a tradução é favor imerecido, isso é misericórdia de Deus, para não nos condenar porque a gente merecia. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aí eu vou lá para o 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo para todos os homens, sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então aqui eu coloquei alguns versículos e lá tem mais repetições para a gente gravar e ter o entendimento correto da palavra. Então agora ali já abriu 1 Timóteo, não é isso? Sim. Capítulo 2. 2. Timóteo tem 2 livros, 1 Timóteo e 2. Você abriu o primeiro, né? Estou no primeiro. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Tá vendo como eu estou sendo bonzinho com você? A Cláudia leu 356 versículos, você vai ler só 2. 5 e 6. Isso. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus Cristo. Opa, interessante, né? Você vai ler o 6 também, mas é bom dar uma paradinha aí. Então há só um Deus, ok? Sim. Então se você verificar alguém falando de outros deuses aí, você fala, cara, isso não está na Bíblia. A Bíblia fala até de outros deuses, mas são os falsos deuses. O único Deus que nós conhecemos é o nosso Criador, que é aquele que deu o seu Filho Jesus. E um só mediador. A palavra mediador é aquele que faz o quê? A mediação. Ele que faz o quê? Ligar o homem com Deus. Por quê? Porque quando Adão pecou, houve uma separação entre o homem e Deus. O homem foi expulso do paraíso, do Éden lá, e houve uma divisão, uma separação, porque Deus é santo e ele não comunga com o pecado. Então aí tá lendo. Lê de novo, Lídia, por favor, o 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Jesus Cristo. E aí deixa claro de novo, como nós lemos lá em Romanos, que é o homem Jesus é que nos traz a salvação. Lê o 6 agora. Que se entregou como resgate correspondente por todos. Sobre isso se dará testemunho no tempo devido. Nós estamos fazendo isso agora, o tempo devido é agora. Nós estamos dando testemunho disso, porque o que é resgate? Vocês já viram o filme de sequestro? Fala assim, eu quero um resgate para libertar o cara. É o preço pago, não é?
Então, Jesus nos resgatou da condenação da morte. Vou ler o texto agora que tem na apostila. Portanto, a salvação está na fé em um homem, a saber, Jesus Cristo, que é o personagem bíblico cuja história é o foco de nós hoje. E agora nós terminamos a introdução. Então agora vamos falar sobre... aqui eu vou repetir o texto, né, como a Lídia leu aí, que está um pouco diferente, mas com o mesmo entendimento, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, homem. Ela só inverteu lá a ordem e não muda o entendimento. O qual se deu a si mesmo, se entregou, na versão da Lídia, em preço de redenção por todos. Mas será que todos vão ter acesso? O João 3,16 que tem uma condição lá, né? Para todo aquele que nele crê, para servir de testemunha ao seu tempo. Então nós estamos testemunhando essa história maravilhosa. E finalizou a introdução, mas não fica assustado não, que é só mais um item. Item 3, porque nós vamos ler só até a morte dele. Na verdade, nós vamos ler só a vida, né? A morte ficou para o próximo, a ressurreição e a promessa da volta. Agora é a Cláudia, né? Lucas. Vamos falar do nascimento de Jesus. Ele era um homem, ele nasceu, né? Esse texto aqui é o que a gente lê na novena, né? No Natal lá. Ó. Esse aqui é muito conhecido da gente, né? Lucas 1, 26 a 30. Peraí, só um pouquinho. Fica tranquilo. Se quiser que a gente dê uma paradinha. Não. Não? Não, só achar aqui. Você está procurando, não. Aí tudo bem. Achei que você estava resolvendo alguma coisa em casa. Peraí que eu tenho Não. que resolver aqui, que a panela está pegando fogo. Lucas, qual que é? Capítulo 1. Capítulo 1. Do 26 ao 30. Na verdade, pode ler, Cláudia, até o 38, que na apostila está até o 38. Eu acho que é aqui que eu coloquei só até o 30, mas lê até o 38. Tá. Ok. Lucas 1. 26 ao 38. Tá. Lucas 1, versículo 26 a 38. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ou você errou ou eu errei. Eu também não estou aqui, não. Eu acho que você errou então, Cláudia. No sexto É Lucas, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo de 26. 26. É a história do nascimento de Jesus. Você está falando de Isabel. Não. Aqui, predito o nascimento de Jesus, capítulo 1, versículo 26. Então vai, pode ir então. Deixa eu ver se estou enganada, né? Não custa confirmar. Não, eu estou no 1 mesmo, Paula. Mas você está lendo o 26. Começando no 26. Então 26, igual está aqui. Então lê. O título é Predito o Nascimento de Jesus. Sim, então lê. No 6º mês, foi o anjo Gabriel. Mudou. Você falou de Isabel. Eu li de cima. Perdão, eu li de cima. Eu li de cima. Então vai lá. No 6º, é o Alzheimer. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso,
Também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Você já tinha ouvido essa história, né, Lídia? No Natal sempre é feita essa leitura. Que bonito. Lindo demais. Então, Aqui ele chama Isabel de Elizabeth. Ah, bacana. Tá vendo que muda os nomes. Tem uma parte que a gente leu na primeira lá, você lembra? Tinha os gadarenos e os gesarenos. Então são nomes diferentes, mas que o entendimento é o mesmo. Então a história do homem Jesus tem início com a gravidez de Maria. Até eu estava ouvindo a Cláudia ler e eu lembrei de um texto, eu não lembro o endereço. Depois eu vou colocar na apostila, que lá em Isaías, que é um profeta do Antigo Testamento, há a promessa que foi cumprida aí, a profecia, né? Que a gente fala de profecia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel. Então aqui eu vou colocar para a gente entender que o Antigo Testamento são as profecias do Novo Testamento. Então a história do homem Jesus tem início com a gravidez de Maria, escolhida por Deus para gerar o seu filho, concebido por meio do Espírito Santo. Lídia, você está no Lucas aí? Estou. Vai lá para o capítulo 2. 2. E lê para nós o 21 e o 22. 21. Depois de 8 dias, quando chegou a ocasião de circuncidá-lo, deram-lhe o nome de Jesus, nome dado pelo anjo antes de ele ser concebido. Ó, interessante. Você lembra que o Gabriel falou, e darás o nome de Jesus. Então ele já tinha dado a ordem para Maria para dar o nome de Jesus. Eles cumpriram lá, né? Sim. Eu estou projetando aqui o que a Cláudia leu, tá? Só porque eu perdi aqui. Mas pode continuar, Lídia. Também, quando chegou o tempo para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, eles o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Jeová, a Deus. Assim como está escrito na lei de Jeová, todo primogênito do sexo masculino tem de ser chamado santo para Jeová. E ofereceram um sacrifício segundo o que se diz a lei de Jeová, um par de rolhas ou 2 pombos novos. Continua? Até o 22, você leu? Eu estou no 24 já. Você gosta demais, mas tudo bem, tranquilo, não mudou o contexto. Então nós estamos falando aí, ó, vou voltar aqui, ó, da infância de Jesus. Ele tinha 8 dias e foi apresentado no templo, segundo a lei, mataram as rolinhas lá, segundo a lei. Então Jesus era um judeu, então ele deveria cumprir a lei. Ó. O texto que você leu está aqui. Ó. Par de rolas e 2 pombinhos, você prosseguiu um pouquinho, mas não perdeu o sentido. Olha lá, completados os 8 dias para ser circuncidado. Entendeu? Então era o quê? Um símbolo da aliança que Abraão tinha com Deus. Então, ele era judeu, ele foi circuncidado. Agora a Cláudia vai ler lá em Mateus. Sim. 5, só o versículo 17. 42. Mateus 5? Só o verso 17. Espera só um pouquinho. Espera a Lídia achar e você pode ler. Qual versículo, Tó? 17. Mateus 2,17? Não, 5. Mateus 1,17. Não, 5. Okay. Não, 5,17. 5? É o próprio Jesus falando sobre ele em relação à lei. Pode ler. Ok, pode ler. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, Aquele Não, você está lendo 18 agora?
Fui só até o o 18, 17. perdão. Não, tudo bem. O que você leu aí está certinho, porque ele testificou que a lei tem que ser Tem cumprida. que ser E cumprida. ele Isso. veio para cumprir. Ele não veio para revogar a lei. Igual muitos dizem assim: ah, nós vivemos na graça, então tudo que está na lei lá não serve para nós. Todos os princípios da lei continuam servindo. Nós temos um estudo sobre os 10 mandamentos. Os princípios lá, inclusive de guardar o sábado, que os adventistas fazem e nós não fazemos enquanto cristãos católicos ou evangélicos, também o princípio de guardar o sábado nós temos que respeitar, mas fica para outra lição. Então, Jesus não revogou, não anulou, ele cumpriu a lei. Então, como judeu, Jesus cumpriu todas as ordenanças da lei da antiga aliança. A Bíblia não apresenta detalhes da vida de Jesus no período da infância. E no primeiro texto em que ele é citado após sua apresentação no templo, ele já está com 12 anos e já Sim. começa a explanar sobre a sua missão. Na apostila tem a referência, depois vocês leem em casa, ok? Agora vocês vão abrir lá em Lucas, vão ver da situação dele adulto. Então, gente, abrindo um parênteses aqui, talvez vocês tenham visto ou viram chamada de filme com Jesus criança, orando por passarinho sendo curado e tudo mais. Não estou dizendo que isso não tenha acontecido, mas eu creio que isso não é importante para nós porque não está na Bíblia. Até eu acredito, no que eu entendo da palavra, que isso não aconteceu. Porque a gente vai ver agora que ele só vai começar a fazer o ministério dele, realizar milagres, depois que ele foi batizado. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, Tauler, é pecado assistir um filme desse? Não, mas assista como entretenimento. Não tenha sua fé baseada naquilo que não está na palavra. Nós lemos lá, né? Ai daquele que tirar ou acrescentar. Mas pode assistir como entretenimento. Beleza? Correto. Uhum. Aí Lucas 3, 21 a 23. Lucas 3, 21 a 23. Aí sim vai começar o ministério de Jesus a partir dele ser batizado por João Batista. É o que a gente vai ler aí. Pode ir, Li? Pode. Eu? Lucas 3, 21 a 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Como se cuidava é como se apresentava. Então ele se apresentava como homem. Está falando de descendência dele humano. Filho de José, filho de Eli. José, filho de Eli. Falou do avô dele, do pai dele. E na Bíblia, se vocês depois forem ler o restante, a Cláudia está vendo aí, tem toda a descendência até chegar em Deus. Tem. Então ele fala descendência humana dele. Filho de Deus é o último. Isso, Lídia, muito bem. E é importante, porque eu coloquei esse versículo aí? Para mostrar que foi batizado com 30 anos de idade e começou o seu ministério. Agora, a Lídia vai ler para nós Marcos 1. É a mesma história com a visão de Marcos e tem outras revelações para nós aí. Pode ler do 10 ao 15. Espera aí só um pouquinho. Marcos 1, do 10 ao 15. Imediatamente, ao sair da água, viu os céus se abrindo e o Espírito descer como pomba sobre ele. Uma voz saiu dos céus: Você é meu filho, o amado, eu o aprovo. E o Espírito o expeliu imediatamente a ir ao deserto. Assim, ele ficou no deserto por 40 dias e foi tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, mas os anjos o serviram. Então, depois de João... Vai até qual? Até o 15.
Então, depois de João ter sido preso, Jesus entrou na Galileia, pregando as boas novas de Deus e dizendo: chegou o tempo determinado e o reino de Deus está próximo. Acabou o 15? Arrependam-se e tenham fé nas boas novas. A sua versão, ela tá até mais explicativa do que a da minha e da Cláudia. É verdade. Eu vou colocar a minha da Cláudia aqui, mas vocês vão ver que o entendimento é o mesmo, mas aqui é importante porque a sua versão já dá o esclarecimento do que é o evangelho. Eu achei maravilhoso. Então, logo ao sair da água, estão falando depois que ele foi batizado, né? No momento do batismo, viu os céus rasgaram-se, o Espírito descendo como forma de pomba. Então, quando a gente ganha uma correntinha e fala assim, a pomba que representa o Espírito Santo, é bíblico, ó, tá aqui, ó. É uma representação simbólica do Espírito Santo, a pomba, sim. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A sua versão está falando em ti, eu te aprovo, não é? Não é, Lídia? Sim. Olha que bacana. Comprazo é estar feliz, aprovar é também, se você está feliz com seu filho, você aprova, não tem diferença aí. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, levou para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Sugestão aqui, depois vocês dão uma lida aí mais para baixo, continuando, ver como é que a estratégia de Satanás não muda. Lembra lá da serpente? Ele usou a palavra de Deus para tentar e conseguiu o quê? Fazer Eva cair, Adão e Eva. Aqui ele vai usar a palavra de Deus, que é a Bíblia, para tentar pegar Jesus. Só que Jesus vai usar o quê? O poder dele, não vai usar a palavra também para não cair. É maravilhoso demais esse texto. Mas assim, é muita coisa para a gente ver nessa lição. Então, depois vocês leem como é que foi essa tentação aí. Ele não caiu, porque ele não pecou, né? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando, aí você falou as boas novas, né? O evangelho, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, a sua fala, e tenha fé nas boas novas. Então aqui, ó, é o início do ministério de Jesus. E aqui ele está falando do reino de Deus, do arrependimento e de boas novas. Aqui está como evangelho, então eu vou seguir o meu roteiro. O que é evangelho? A leitura da Lídia já respondeu, né? Mas nós vamos trazer aqui o significado. Ó. Então, para a gente entender o que Jesus está pedindo para a gente acreditar. Nele, tudo bem, mas acreditar no evangelho. O que é o evangelho? A palavra de Deus. Não, é uma palavra de origem grega, presta atenção. Não está errada a sua resposta, mas não é toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é verdade? É, mas qual a importância do verdadeiro evangelho? Que aqui é que o inimigo entra. Você ensinar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a morte de Jesus, mas não dá o sentido da importância, que a gente vai deixar claro na próxima lição, é o que o diabo quer, porque a gente precisa entender o que é o verdadeiro evangelho. Então vamos lá, evangelho. Palavra de origem grega, originalmente evangelium, que significa eu, e que é bom, e angélio, que é notícia ou novas. Na sua tradução já está traduzido, é boas novas. Boas notícias. Espera aí, agora vamos abrir um parênteses. Eu preciso ler um texto aqui. Ah, tá, porque a gente falou alguns textos aí, eu não li, mas vou voltar, depois a gente volta aqui. O ministério de Jesus tem início quando ele estava com cerca de 30 anos, após ter sido batizado por João Batista, jejuando 40 dias no deserto, foi tentado por Satanás. Aconselho vocês a lerem essa tentação aí, que tem revelações boas lá. Inicia sua missão pregando sobre a vinda do reino de Deus, porque o mundo já está perdido, já está no maligno, a necessidade do arrependimento, está escrito aí nas duas versões, e o evangelho. Aí nós vimos para cá. O que é o evangelho? Uma boa notícia, ok? Sim. Como é que normalmente você recebe uma boa notícia? Quando que ela acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você fica sabendo que uma pessoa está doente e ela te liga e fala assim, ó, fulano de tal teve alta. Essa não é uma boa notícia? Sim. Por que existe o bom? Porque tem que existir o mal. Então a boa notícia, o evangelho, a coisa boa, nova, ela vem em função de uma coisa que está ruim, ok? Então eu coloquei aqui, ó, uma boa notícia normalmente vem após uma situação ruim. Você concorda se tudo está bom? Não tem nada bom, porque você não tem como comparar. Por que nós sabemos que verdade é verdade? Porque nós sabemos que existe a mentira. Por que existe luz? Porque existe a treva. Então tudo foi criado por Deus para a gente identificar o contraste.
Então a boa notícia, a boa nova, ela tem que vir de algo ruim. E onde que está esse algo ruim? Abre lá para nós, Romanos 3, 23 e 24. Na verdade, aqui tem a coisa ruim e tem a coisa boa também. Tem a novidade, o evangelho verdadeiro nesses 2 versículos aí. Romanos 3, 23 e 24. Isso. Deixa ali de achar também. Já estamos quase finalizando, gente. Só falta mais duas referências para a gente ler. Lembrando que houve um atraso no início, né? 23 e 24, né? Isso. Tá. Tô chegando. Pode ler, Cláudia. Romanos 3, versículo 23 e 23 e 24. O 23 vai falar da situação ruim, o 24 vai dar a boa notícia. Sim. Cheguei. 23. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui, ó. Transcrevi para a tela. Porque todos pecaram e destituídos, afastados, isolados estão da glória de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. Morte é condenação. Essa é a má notícia. Todos, ok? Aqui está escrito, eu estou lendo. Sendo justificados, olha a parte boa, a boa notícia, a boa nova. Justificados gratuitamente. Eu não sou por aquilo que eu faço, por aquilo que eu acho que eu sou bom, mas pela sua graça, de graça, não mereço, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus Cristo é a boa nova, enquanto Ele é o único mediador que vai nos trazer de volta para o Pai, cancelando a dívida que havia entre nós por causa da desobediência de Adão. Vou ler o texto aqui e a gente já vai para a parte final. A má notícia, depois se vocês vão ver lá na apostila que eu falei, 2 pontos. A má notícia, todos, com asterisco, nascem condenados. Por que do asterisco? Porque nós estamos aprendendo aqui que o que nos leva à salvação é o manifestar de uma fé, como a Lídia deu na versão dela, e o crer em Jesus, como nós lemos na versão que é a mesma minha da Cláudia. Vocês acham que uma criancinha, até uma certa idade, que não tem entendimento, ela pode manifestar essa fé? Um bebê, nasceu ontem, ela pode manifestar essa fé? De ter o entendimento que ela precisa reconhecer, entender que Adão pecou, que teve um problema lá atrás. É lógico que não. Ou seja, nós concluímos aqui, eu já concluí isso na minha vida perfeitamente, crianças ao morrer estão salvas. Vamos pegar outro exemplo, Cíntia, na nossa família. Na nossa família. Cíntia, não, Lídia. Desculpa, Lídia. Lídia, na nossa família. Juninho não tinha compreensão e entendimento para entender essa história, tá aqui junto com a gente entendendo. Juninho, assim como todas as pessoas que têm algum tipo de problema mental, também estão salvos. Por isso do asterisco aqui. Vocês perceberam? Porque Deus é justo. Como é que ele vai cobrar um posicionamento de arrependimento, de reconhecimento de Jesus, de entendimento que havia um pecado anterior, de pessoas que não são capazes de fazer isso? Aí a pergunta é, por que o Juninho nasceu? Para trabalhar na vida da Luciene, para trabalhar na minha vida, na vida da Lídia, na vida de todas as pessoas que cercaram. E eu tenho certeza, Lídia, que hoje a Luciene só está nessa condição, como eu, como você, buscando a Deus e tendo um entendimento, por conta do Juninho. Então teve um propósito a vida dele. Entendeu? Sim. Então por isso que eu coloquei, estou explicando, e vocês vão ver, esse asterisco é por isso. Tem pessoas que não vão ser condenadas porque elas não têm entendimento. E aí entra as crianças. Então isso traz um consolo muito grande. Obviamente que se eu tivesse, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Se a Letícia foi para a UTI. Se ela tivesse morrido na UTI, eu ia sofrer demais, ia chorar demais. Mas quando eu tenho o entendimento da palavra, eu ia me alegrar, porque ela foi salva. Ela teria sido salva. Hoje a Letícia tem 20 anos. Ela já está compreendendo. Eu estou fazendo esse trabalho com ela de estudo também. Então ela já está tendo um entendimento, discernimento para tomar uma decisão.
e crer em Jesus para alcançar a salvação, porque senão ela vai estar no todo sem asterisco. E a gente não faz nada por merecer isso. Nós precisamos simplesmente crer. Então, repetindo aqui, todos nascem condenados, com o asterisco que a explicação foi feita, eu creio que vocês entenderam, não pelo que fazemos ou iremos fazer. Lembra do verbo? Todos pecaram. Antes de eu nascer, se eu for crescer e ter esse entendimento, eu já estou no mesmo saco do balaio do Adão lá, porque a culpa é dele. Ah, tal, eu não concordo. Cara, a Bíblia não é para você concordar, não, é para você entender e obedecer. A boa notícia, somos absolvidos dessa pena de morte gratuitamente, pelo amor infinito de Deus, mediante uma condição, a fé em Jesus Cristo. Ficou claro isso aí, gente? É muito importante. Eu acho que a parte mais importante dessa lição é essa parte aí. Sim. Então vamos para a leitura final. João 14, 6. Agora é a Lídia, né? João 14, 68. O 68 ficou por sua conta, 6 só. Você falou 68 ou só 6? É a página. Ah, não. Então coincidiu. Você viu coincidência? 14,68 é 14,6. João 14, É João 14,6. 14, 6. Eu tenho certeza que antes da Lídia ler, todo mundo já ouviu falar esse versículo, mas tenho certeza que depois do que a gente está estudando hoje vai ter outro entendimento totalmente aprimorado para as nossas vidas. Pode ler, Cíntia, Lídia. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está escrito aqui na apostila, único, com letra maiúscula e negrito, que pode nos reconciliar com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma pessoa volta ao Pai ou vem ao Pai. Por que vem ao Pai? Porque na essência eles são a mesma coisa, né? Então vem a mim ou vem ao Pai, se não for por mim. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o único. Cláudia, leitura final, Hebreus 4,15. Hebreus. Carta aos Hebreus. Um instante. Não achei, não. 1589. Tá pra frente aí depois. Não, agora eu tô meio perdido. Não sei se é antes ou depois de Timóteo, mas tá perto. É aí. depois. Depois? É depois do João, né? Depois do João? É. Eu não tenho, não. Tem. João, Atos, Romano, Coríntios, Gálatas, Efésios. Pode ir mais. Tá depois de Atos. Coríntios, Tá bem lá na frente, tá bem lá na frente. Depois de que ela falou aí. Hebreus, achei. Achou. 16, 5, 7. Espera aí só um pouquinho. É Hebreus, tal, né? 4, verso Hebreus. 15. 4, 15. É. Ok, pode ler, Cláudia. 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Vou fazer um retorno aqui, que eu estava olhando na apresentação e eu passei batido aqui, ó. Quando a gente leu Romanos, ó, vou voltar. Você lembra que a gente leu aqui a notícia ruim, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Ok? E coloquei dois versículos muito maravilhosos aqui, que está lá em João, que já exatamente comprovam que não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, é o fato de a gente não crer. Ó. Então eu mesmo vou ler aqui, ó. João 3, 17, 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, presta atenção, não para que o condenasse, porque o mundo já está condenado, mas para que ele fosse salvo. Então a missão de Jesus não é condenar ninguém, é salvar. Aí o 18. Quem nele crê não é condenado, a condição de salvação. Mas quem não crê já está condenado. Então é uma condição que a gente já nasce dessa forma, colocando aquele asterisco lá da forma que a gente tem o entendimento. Por não crer no nome do unigênito de Deus. Isso aqui é importante, passou batido. Agora na leitura da Cláudia, ó, vou apresentar aqui, ó, Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote.
Aqui ele está fazendo uma ligação para mostrar a importância do Antigo Testamento no nosso conhecimento também. Lá no Antigo Testamento, quem fazia essa ligação entre Deus e os homens era o sacerdote. Aqui ele até melhorou um pouquinho, um sumo sacerdote, um sacerdote super especial, que é Jesus, que não possa compadecer de nossas fraquezas, porque ele foi homem também. Porém, um que, como nós, por ser homem, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Algumas pessoas não aceitam que você fala assim, por exemplo, Jesus, para Jesus apareceu uma mulher, desculpa o palavrear aqui, gostosa na frente dele. É óbvio que apareceu, porque senão a palavra estava errada, que está falando em tudo. Qual a maior tentação que há para o homem? Sexo, é tentação de mulher mesmo. Então em tudo, então foi. Ah, mas não está registrado, mas está falando tudo, está falando tudo. Mas ele não cometeu o pecado, esse é o segredo. Por isso que ele... Aí eu vou dar spoiler, não. Vocês vão entender na próxima lição porque que a morte de Jesus, um homem sem pecado, nos traz essa salvação. Ó, bonito. Conclusões, para nós podermos finalizar essa maravilhosa metade da lição. Jesus é eterno. Primeira lição a gente viu que ele estava no princípio, depois ele encarnou e depois ele vai voltar, é o foco da próxima lição. Então, o homem Jesus, em negrito destacado, é o Deus encarnado, eis que o verbo se fez carne. Então, na essência, ele continua sendo Deus, mas tem que ser um homem. Lembra de Romanos, aquele texto longo? Como o homem pecou, é necessário que um homem pagasse. Como o homem trouxe a morte, um homem traria a vida. Então, Jesus, homem, é o Deus encarnado que veio ao mundo com a missão de salvar pessoas. Quando eu fiz essa lição com o Tássio, eu creio que eu tinha colocado aqui no final, salvar o mundo. Aí ele me perguntou, por que então que Deus não corrige a natureza, corrige esse negócio de estar tendo poluição? Ele não veio salvar o mundo, ele veio salvar pessoas. Ele não veio salvar o mundo. Não veio salvar animais, não veio salvar animais. Ah, mas Deus detesta os animais? Não, ele ama, só que a criação dele, na essência, que tem ele enquanto espírito, alma, corpo, alma e espírito, é só o ser humano. Animal não tem espírito, ele tem alma, ele sente, mas Deus está preocupado com as pessoas. Ele diz para não maltratar os animais, mas pensar num céu que tem animais é antibíblico, não tem lugar nenhum que fala sobre isso. Então o objetivo de Jesus é salvar pessoas, e não coisas nem animais. E não crer em Jesus, olha que interessante, a gente sempre fica focado, eu tenho que crer em Jesus para ser salvo. Verdade, mas não crer, permanecer como a gente tem, vai manter a nossa condição em que todos, o asterisco aí, que se encontram condenados. Então, quando a gente tem aqui a abertura para estudar a palavra e ter esse entendimento, é a oportunidade que Deus está nos dando. Toma posição, senão você vai manter na condição que você estava lá antes. Porque isso aqui vai passar, ué. A Lídia fez esses 60 anos, aqui 5 anos eu faço também. Será que a gente vai durar até quando? Até os 80 da Tia Alda? Eu acho que não, eu não vou até 80. Então é muito pequeno, em função da eternidade, da gente definir o nosso futuro por conta de não crer no que está na palavra de Deus, que tá acessível para todo mundo. Hoje nós estamos privilegiados. Tem país aí que a Bíblia não entra, que é proibido falar de Deus, proibido falar de Jesus. E nós estamos aqui brincando de tentar falar que nós somos cristãos. Entendeu? Com a oportunidade que a gente tem de crescimento, de busca de Deus, de intimidade. Gente, é muito maravilhoso servir esse Deus que nós servimos. E aí nós encerramos aí essa lição. E eu agradeço vocês. Tem alguma pergunta final aí? Adorei. Pensei que eu ia me enrolar aqui e... Você está de parabéns, Lídia. Gostei da sua desenvoltura aí, tá? Agora eu te aconselho a questão Vamos falar um pouquinho sobre essa versão aí que fala muito de Deus como Jeová. Sim. Você viu que no entendimento todo não tem diferença, certo? Não vai. A minha preocupação que eu tenho, Lídia, eu vou confessar para você, mas sem dizer que você tem que se desfazer da Bíblia, mas porque existe uma denominação, você deve ter ouvido falar, que são os Testemunhas de Jeová. Sim. Eles seguem a palavra, só que eles não colocam Jesus como Deus. O Salvador. Eles colocam... Você leu o texto aí. Eu não estou falando que a sua Bíblia é dos Testemunhos de Jeová, não. Então, mas a impressão que dá é que ela dá essa impressão porque citou muito o nome.
Jeová está na Bíblia nossa? Tá no Antigo, mas quando você dá ênfase Não demais, fala eu tive a no impressão. nome de Deus, né? É, De eu Jesus. tive a impressão que assim, por isso que até a Cláudia falou, eu tô achando que essa Bíblia é dos Testemunhos de Jeová, ok? Mas já que você tem o interesse de comprar uma, então compra a Almeida traduzida e tal. Pode comprar uma Bíblia católica também, que tem a mesma essência do nosso, não tem problema não. Uma letra maior, mas assim, essa questão que está citando. Mas você viu que não perdeu o entendimento, né? Isso que é Sim. mais importante. Aham. Ok? Mas Ela você até fala de forma mais moderna, né? É, exatamente. Só que eu não sei de onde que veio essa Bíblia. Eu só sabia que eu tinha. Entendi. Não, mas se Deve você deve ter já sido manifestou um presenteada interesse em em algum comprar, momento da vida. compra uma mesmo, com letra maior e tal, que você vai ser feliz com isso aí. É um livro maravilhoso que a gente tem que usar, é de cabeceira de cama, cabeceira de mesa e viver a palavra mesmo. Por isso que eu quero aprender para que ela se torne mais íntima. Porque eu não Isso. costumo ler a Bíblia. É, Não, quase mas ninguém, não, Lídia, não é ó, só a partir de você. agora, assim, ó, Cíntia, tenho que ligar pra Cíntia, com uma coisa pra Cíntia. Cíntia. Lídia, minha querida prima de Brasília. Eu creio que a partir de agora Deus vai fazer nascer em você essa vontade, esse desejo, esse anseio. Isso aí é muito bom. E você vai ver que você vai se alimentar da palavra. Tenho certeza. Amém. Amém? Adorei. Então é isso, meninas. Semana que vem, se for de beijo. permissão de Deus, Até nós estaremos terça. juntos. Na Faça terça. suas coisas, né? Você fez Natânia ontem, Paulo? É quinta-feira, lá é quinta. Ah, o dela é quinta. É quinta. tô Passa fazendo- tão rápido a semana, né? Que amanhã já é quarta. Passou rápido. Um Então é beijo. isso. Vou parar a gravação aqui. Vou mandar um tchau pra Vanusa. Tchau, Vanusa. Espero que você tenha entendido. Tchau, Qualquer Vanusa. dúvida aí, Na você procura próxima a Com gente. terça Deus. Que estaremos ela juntos. possa estar conosco na próxima. Amém. Sim. Um beijo, Cláudia. Um beijo. Beijo, amigo. Beijo pra Tudo de vocês. bom. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau.